Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like aqui embaixo, porque eu tava até vendo as minhas anotações aqui, tá? A informação que eu tenho é que você está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, tá? Pode confirmar para mim, por favor? Porque eu estou. Tá? Eu, o Coringão, estamos classificados para a semifinal da Copa do Brasil. Um jogo aí de mata-mata no fim de semana, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas avançamos mais uma vez nos pênaltis, mas classificamos, tá? Vamos falar bastante aí sobre essa classificação do Corinthians, a partida de ontem. Peço que me acompanhe nas redes sociais, tá? Para quem quiser ver o gol aí com o olhar da arquibancada, né? Como eu fico do lado oposto, então é sempre um ângulo diferente aí da transmissão e tudo mais, tá? Pênalti defendido pelo Castro, 2 pênaltis, né? Tivemos aí 2 defesas do Castro e tudo mais. Então é isso, rapaziada. Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, Corinthians venceu o América por 3-2 na Neoquímica Arena, certo? O jogo foi pros pênaltis e avançamos por 3-1, tá? A equipe do América perdeu 3 pênaltis aí na sequência, certo? E foi eliminada da Copa do Brasil. Bom, a equipe do Corinthians teve o quarteto que a gente julga hoje como ideal para o ataque, que foi Renato Augusto, Matias Rojas, Roger Guedes e Yuri Alberto. Matias Rojas jogou muito ontem, tá? Muita qualidade, ia dando assistência pro Roger, que ele cabeceou no travessão, finalizou de longe, buscou o jogo, voltou para marcar, deu carrinho, sofreu falta, tá? Se entregou. Gostei muito da atuação do Matias Rojas. Já sobre a partida em si, eu vou até fazer uma divisão do primeiro tempo pro segundo tempo. Porque o primeiro tempo acabou 0-0, o Corinthians teve a finalização no travessão, o América teve um ou outro cruzamento, chute de longe, teve uma bola que o cara saiu cara a cara, né? Finalizou para fora. Corinthians teve 2 finalizações do Roger Guedes, teve o chute de longe do Matias Rojas. Então assim, foi uma grande chance pro Corinthians, uma grande pro América, e foi isso, tá? Corinthians com mais volume, com mais intensidade, mas não conseguiu converter. O segundo tempo foi de um 0-0 para 3-2, ou seja, 5 gols. 5 gols em 45 minutos. Se a gente for pensar que o Corinthians estava em casa, estádio lotado, jogando contra o Lanterna, certo? Jogando contra o Lanterna do Brasileirão. Ah, mas era jogo mata-mata. Era jogo mata-mata, mas é o Lanterna do Brasileirão. O nosso time fazer 3 gols, pra mim é normal, tendo em vista a fragilidade do adversário. O que não dá é pra gente tomar os 2 gols, ainda mais da forma com que tomamos, tá? 2 vezes o Benítez sozinho. Na primeira ele recebeu dentro da área, virou e chutou. Na segunda ele veio carregando, tabelou e deu assistência. Tabelou dentro da área do Corinthians, tá? Isso é importante a gente falar. Tabelou dentro da área do Corinthians e deu assistência. Não pode, tá? Não pode. A gente tá muito feliz com a classificação, que foi nos pênaltis, né? Mas não deveria passar esse sufoco. Corinthians abre o placar com o Renato Augusto, com 1 minuto e meio do segundo tempo. Cruzamento do Fagner, Renato no segundo pau. Faz o 2-0 com o Yuri, certo? Uma infiltração do Juan Oliveira, acha o Yuri no segundo pau. E aí já toma o gol. Fez o segundo gol, tomou o primeiro do América. Aí volta a ficar aquele jogo tenso. Conseguiu outra oportunidade. Vem a batida do escanteio, o juiz corou, Roger Guedes completou. 3-1. Pô, agora sim, vamos administrar. Deu 2 minutos, o Corinthians tomou o gol. Tomou o gol. Por desatenção, por erro, falha, que não pode ocorrer numa decisão, cara.
Ontem era uma decisão. A gente precisava classificar no tempo normal. Não precisava levar para os pênaltis. O time tinha qualidade para isso. Coloca a bola no chão, faz o América correr. O Corinthians ontem não soube jogar com a vantagem em 2 vezes. Em 2 vezes. Não soube jogar com a vantagem. E aí você leva para os pênaltis, pô, o Cássio, grandioso. Maior da história do Corinthians. Tá? Não tem o que falar. Ele é decisivo. Vai fazer o quê? O cara é decisivo. Tá? Só que não dá pra gente ficar confiando. Não que a gente não deva confiar no Cássio, mas que, vamos levar para os pênaltis que a gente vai avançar. Na final da Copa do Brasil ano passado a gente viu. Foi para os pênaltis, o Cássio pegou um pênalti, só que a gente não venceu. Contra o Ituano no Paulistão esse ano, a mesma coisa. Foi para os pênaltis, o Cássio pegou um pênalti, só que a gente não avançou. Acho que até pegou mais pênaltis contra o Ituano. Só que a gente não avançou. Então assim, são jogos que o Corinthians precisa ser inteligente. Precisa saber administrar, tá? Ontem o Luxemburgo acertou na questão de entrar com um quarteto ofensivo, que era o desejo da maioria da torcida. A mudança dele de colocar o Juan Oliveira foi muito positiva. Eu até mostrei no vídeo de ontem, no campinho. Pô, o Juan Oliveira é um cara que encosta mais nos atacantes. Tem essa qualidade de fazer a tabela, fazer a infiltração. Como foi o segundo gol do Corinthians? Ele vem, passa perto, vai e faz o facão. Entre o zagueiro e o lateral. Ele passa, recebe a bola, dá assistência. No fim do jogo ele arrumou outra dessa, outra pro Yuri. Só que o Yuri estava impedido. E mesmo assim perdeu o gol. Tá? Então assim, o Corinthians tem soluções, tem opções, mas falta inteligência. Falta administração, experiência. Certo? A gente tá muito feliz com a classificação. Muito, muito, muito. Uma decisão agora contra o São Paulo, né? Uma semifinal de Copa do Brasil. Faltam 4 jogos aí pro nosso objetivo final. Parabéns a toda a equipe pela classificação. Só que acende o sinal de alerta, cara. Acende o sinal de alerta de um time que não sabe matar o jogo. Contra o Atlético Mineiro é uma situação. Pô, é um jogo difícil. Era 2-0 reverso. Você fica naquela, vou atrás do terceiro, mas se eu tomar um, eu tô fora. Contra o América, não, cara. É um time fragilizado. É um time que dá muito espaço. Corinthians criou chance lá, criou chance aqui e não soube matar o jogo, tá? Agora, a minha crítica ao Luxemburgo segue a mesma. O senhor Gil não dá. E o Fábio Santos, cara. E o Fábio Santos. O Gil no primeiro tempo tava 0-0 ainda a partida. Eu não lembro exatamente como foi o lance, mas é um passe que o cara do América saiu cara a cara em cima do Gil. Parecido com o gol do primeiro jogo, né, do Juninho. Que ele não consegue se recuperar. E aí, a gente tem um grande goleiro, beleza. O Fábio Santos no segundo gol do América. Eu fui ver o replay, porque eu falei, não é possível. Na hora que eu vi o gol do estádio, eu falei, cara, o Fábio Santos tá pedindo impedimento, mas pelo que eu vi, ele que deu condição. Aí na hora que você vê o replay na televisão, pô, é bizarro. Tá o Fábio Santos aqui, o jogador da América aqui, ó. E o gol aqui. O cara faz o gol, certo? Totalmente em condições, porque o Fábio Santos deu condições. O Fábio Santos vira, levanta a mão pedindo impedimento. Qual que é a motivação do Bruno Mendes não ser o titular, do Caetano não ser o titular? Qual é a motivação? Por quê? Por quê? De verdade. Eu não consigo afirmar que ontem foi um ótimo jogo do Gil e um ótimo jogo do Fábio Santos. De verdade. Quantas vezes o Fábio Santos foi na linha de fundo e criou uma jogada? E acertou um cruzamento? E fez uma tabela? E foi na linha de fundo? Nada. Ah, mas não sofreu. Não sofreu? Mesmo sendo o Everaldo na ponta, sofreu. Menos do que na primeira partida? Sim, mas sofreu. E o Gil, a gente já sabe.
A gente já comentou, não foi aquele jogo que você fala, meu Deus do céu, o cara errou tudo. Não, não foi. Mas, em lances capitais, o jogador erra. E prejudica o time. E a gente, com a vantagem de 2 gols, podendo classificar tranquilamente no tempo normal, administrar a partida, sofreu e levou para dúvida, tá? O Cássio, obviamente, foi gigante, enorme, do tamanho que a gente coloca, a torcida o coloca, né, como um ídolo máximo. Ontem foi uma sensação, pô, inexplicável, de ver a torcida gritando o nome dele, o cara foi pra bater, obviamente o cara recuou a bola, né, o Paulinho Boia bateu muito mal, o Benítez também, tá? Inclusive eu queria até comentar sobre os pênaltis. O único pênalti ontem bem batido foi o do Juliano. O do Yuri foi ok, o primeiro cara do América que bateu foi ok também, o do Fábio Santos deu susto, e os outros 4 que perderam. O primeiro do América isolou, os outros 2 bateram muito mal. E o Adson bateu mal também. Mal. Tá? Então assim, numa decisão, pô, tem que ser os melhores. Tá? Tem que ser os melhores. Então assim, rapaziada, quero saber a avaliação de vocês, tá? Tem muita coisa ainda se a gente fosse debater. Queria falar sobre Roger Guedes, sobre Matias Rojas. Por exemplo, o Roger Guedes ontem cabeceou uma bola no travessão, finalizou umas 3 vezes no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu fazer o gol dele. O Corinthians estava vencendo, tranquilo, vem uma falta frontal. Matias, cobra. Chega no Matias Rojas e fala, ó, cobra. Não, ele quer a bola, ele quer bater a falta, ele quer... Deixa o cara bater a falta. O que que custa? O que que custa o cara bater a falta? Agora sobre o Yuri Alberto. Uma atuação muito ruim do Yuri Alberto. Muito ruim. Muito. Recebeu um passe lá do Matias Rojas, errou. Todo lance que ele vinha no mano, errava. Mano a mano contra o zagueiro, errava. Aí fez um gol. Pô, ganhou confiança. Um gol embaixo da trave, de centroavante. Teve outra chance igual, só que ele estava impedido e errou. Quando estava 3-1, veio uma bola para ele na lateral, ele deu um tapinha de lado e deu um 360 na frente do cara. Brincando. Você tá com essa confiança, Yuri? Se ele pega a bola, vai lá no escanteio para segurar o tempo, eu falo, beleza, Yuri, tá correto. Mas não, ele quis fazer uma graça, virou e deu passe. Aí o Corinthians rodou, perdeu a bola, foi, tomou. Não foi exatamente nesse lance, mas enfim, foi pouco tempo depois, o Corinthians já tomou 3-2. Aí desespera. Pô, inteligência, cara. Inteligência. Eu fiquei de verdade muito irritado com esse lance do Yuri, cara. Não foi um drible que ele foi pra cima do cara. Não foi um lance que ele falou, ó, vou fazer outro gol. Não, ele simplesmente recebeu, fez uma graça. Como se ele estivesse deitando na partida. Se a confiança dele estivesse lá no alto. Fez um gol, pronto. E se os caras do América no outro jogo lá começam a fazer graça, que tá no 1-0? É a mesma coisa, tá? Então assim, muitos pontos positivos. Muitos. O próprio quarteto ofensivo que a gente comentou, mas muitos pontos de atenção, certo? Eu quero saber a avaliação de vocês sobre a estreia do Matias Rojas. Gabriel Moscardo jogou muito, novamente. Fausto Vera achei muito abaixo, tá? Principalmente com a bola no pé. Juan Oliveira entrou bem, tivemos algumas outras mudanças aí. É muita coisa, viu? Se deixar, eu vou até amanhã aqui falando com vocês, rapaziada. Bom, agora eu quero trazer algumas estatísticas, tá? Sobre o nosso Corinthians, algumas informações complementares aí. O Corinthians se tornou a única equipe a avançar em 3 decisões por pênaltis seguidas, tá? Seguidas. Que a gente avançou contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e agora contra o América Mineiro. Isso é loucura, tá? Isso pra mim é loucura, não é planejamento, não é time montado, não é nada, é loucura. Pra mim isso é loucura. Agora, vamos falar aí sobre os próximos passos.
tá? Corinthians enfrenta o São Paulo, né? Já tinha o chaveamento feito aí e tudo mais. O sorteio acontece amanhã, 1h, certo? O sorteio acontece amanhã, 1h, na sede da CBF, para definir os mandos de campo, certo? Quem joga a primeira em casa, quem joga a segunda fora, tá? Pela programação da CBF, os jogos de ida acontecem na semana do dia 26 de julho, então na próxima semana já. Inicia a semana amanhã, não é nessa, na próxima, tá? E a volta só no dia 16 de agosto, tá? Então teremos aí uma janela de 2 semanas, provavelmente para Libertadores e Sul-Americana, rapaziada. Outra informação extremamente importante, o Corinthians já recebeu aí o Pix da CBF de 9 milhões de reais, tá? Por ser aí um dos 4 finalistas da Copa do Brasil. O que a gente fala? Competição mata-mata rende muito dinheiro. Vê a renda aí de ontem da Neoquímica Arena. Quantas pessoas não estavam lá? Transmissão em TV aberta. Passou pro Brasil inteiro. Todo mundo assistindo o Coringão, tá? Então assim, aproveitem, cara. Aproveitem essa fase do Corinthians. Aproveitem que o time chegou mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil. Aproveitem. Esse recado aqui é pro doído, tá? É pro doído. Seja inteligente. Aproveita que você tem aí mais 14 dias da janela de transferências. Vê qual posição carente que você tem no seu elenco. Contrata. Ajusta o time. Dá tempo. Só que precisa tomar uma atitude. Precisa resolver a situação. O time tem um caminho para seguir. Tem um norte, mas falta algumas composições, algumas peças. Ajuda o time, Duílio. É só isso que o torcedor pede para você. Certo, rapaziada? Vamos para as últimas atualizações aqui. Ontem repercutiu muito, tá? Um vídeo aí do Robert Renan cobrando um pênalti na Rússia. Era a final da Supercopa da Rússia, né? Que o Zenit tinha sido campeão aí do campeonato russo e tudo mais. Foi para a decisão aí da Supercopa. Foi para os pênaltis. Chegou no último pênalti, quem foi bater? Robert Renan. Robert Renan veio, trotou, cavou. Deu uma cavadinha na final da Supercopa da Rússia e foi campeão com o Zenit. O último pênalti, decisivo. Era fazer e correr para o abraço. Ele vem, dá uma cavadinha e faz o gol. E aí, obviamente, voltam os questionamentos sobre a entrega que o Corinthians fez ao Zenit. Entregou um zagueiro de um potencial gigante, enorme. Mas outros jogadores e outras situações por 50% do Yuri Alberto, tá? Isso daí é mais uma vez só para demonstrar que a nossa diretoria, se quiser ajudar o Corinthians, tem a faca e o queijo na mão, mas se quiser prejudicar como o fez em algumas situações, é fácil também, tá? É fácil para entregar um jogador dessa qualidade do Robert Renan, que não se acha todo dia no futebol. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Quem viu aí essa cobrança do Robert Renan, o que acharam aí da frieza do jogador? Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, o Corinthians busca, rapaziada, uma negociação com o Gustavo Mosquito, tá? Primeira pergunta do pessoal vai fazer é: John, cadê o Gustavo Mosquito? Bom, o Mosquito, segundo as informações, está em reta final, tá? Tá na reta final aí da recuperação. Ele teve uma ruptura aí no LCA, certo? O ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já está treinando com o grupo e a previsão é que ele esteja liberado para jogar no início de agosto, certo? A recuperação dele demorou mais do que a do Paulinho, por exemplo, né, da primeira lesão. O Paulinho agora teve uma outra lesão, a mesma, mas mais uma vez. Então assim, rapaziada, o Corinthians já sabe que ele retorna aí no segundo semestre. Só que o contrato dele tá acabando, certo? O contrato tá acabando. E aí a nossa diretoria já entrou em contato com ele para renovar, certo? Entender aí a questão salarial, tempo de contrato e tudo mais, para fazer essa renovação. Sou a favor da renovação, tá? Porque não acho que a gente deva perder esse jogador de graça,
certo? Só que eu não vejo uma solução para o Corinthians no Gustavo Mosquito, tá? Eu sei que muita gente gosta do futebol dele, que ele salvou o Corinthians e tudo mais. Eu discordo, tá? Respeito, mas discordo. Não acho que é um jogador acima da média. Não acho. Ele é muito esforçado. Corre. Só que eu acho que falta um pouco de leitura de jogo pra ele, certo? Essa é a minha opinião. Só que, por exemplo, é melhor você ter um Gustavo Mosquito no elenco do que você ter o Romero. Porque o Gustavo Mosquito é mais barato. E eu acho que se entrega mais nesse momento. Porque é um jogador de 25 anos. O Romero chegou na fase que você tem que jogar com a experiência, com a inteligência. E aí é a hora que o Romero peca. É a hora que falta a qualidade, a leitura de jogo, a experiência, certo? Então assim, rapaziada, creio que essa renovação de contrato vai ocorrer tudo bem, né? O Gustavo Mosquito deve querer continuar aí no Corinthians, não teremos grandes problemas, e aí a gente vê a situação do atleta. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, qual é o sentimento aí do torcedor sobre essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Certo, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!